a chance de você ter miocardite secundária ao uso da vacina é menor do que a própria doença causar a miocardite. Entende a diferença? Então, assim, não é a vacina a culpada pela miocardite. Tem gente que fala, da trombose, a vacina tal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, treinador. Estamos aqui diretamente do Central Studios para mais um episódio do InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e diversidade. Hoje estou recebendo uma grande amiga minha aqui, minha médica, a doutora Cristina Gama. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada pelo convite, Schuma. Quantas vezes a gente tentou, nossa agenda não conciliava, né? Tem um ano de podcast. Mas é um prazer enorme estar aqui e parabéns pela iniciativa. Vamos lá, vamos bater um papo bem legal aqui. É isso aí. Pessoal que está no Instagram, se inscreva no canal do InformaCast, o link está aí na bio do meu Instagram. Comente aqui na live, eu quero Café Três Corações, para estar concorrendo a um kit de produtos aqui do Café Três Corações. E para você que está no YouTube aí, se inscreva no canal também, deixa seu like, comente, curta os nossos episódios que tem muita coisa bacana aí para vocês. Eu quero iniciar esse episódio aqui diretamente do Central Studios, agradecendo aos patrocinadores do canal, que é o Atacadão do Suplemento, Instituto Rafael Fittipaldi, Bateras Beat Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Esportes, Vai Bem Saudável, Sestra Odontologia Integrada. E aos nossos colaboradores, Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Muito obrigado a todos os patrocinadores e a gente vai dar início aqui com a Cris. E, Cris, assim, você hoje, a gente vai falar um pouco de prevenção, de saúde, do coração, musculação, ciclismo, exames essenciais, check-ups, né, preventivos, risco de uso de esteroides, né, questão do chip da beleza, saúde cardíaca da mulher e também sobre um pouco da história da Ictus, né? Conta pra gente assim, como começou a sua trajetória na cardiologia e o que te levou a escolher essa área assim, desafiadora. Na verdade, assim, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar, assim, eu sou nerd mesmo. E a medicina, eu sempre quis ser médica, acho que desde que eu nasci, eu brincava quando era colégio, estudei em colégio de freira, então no intervalo, nas brincadeiras, eu brincava de fazer receita, quem tinha a letra mais feia, vê se é brincadeira. E eu brincava de fazer letra feia e pedia os colegas para tentar entender o que eu tinha escrito. Então, desde pequenininha eu quis ser médica mesmo, eu amo o que eu faço, amo. Eu acho que estudar para mim não é uma obrigação, eu faço por prazer. Estava até comentando antes de você chegar aqui que eu fiz agora uma pós-graduação de cardiologia esportiva da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu tinha 1 ano para fazer a pós. Eu fiz em 3 meses, para você ter uma ideia. Não, porque é fácil para mim estudar aquilo, é uma coisa que eu gosto de estudar. Então, eu fazia as provas e ligava pedindo o próximo módulo. Aí a sociedade me ligou, não, a senhora já acabou, a senhora fez todas. Então, assim, eu sempre gostei de medicina mesmo. Então, tem várias áreas dentro da medicina que eu gosto. Na verdade, eu fiz medicina para ser pediatra. E, na verdade, assim, eu sempre gostei de pediatria. E eu tive um professor que falou que eu era coração mole demais, que eu não ia aguentar ser pediatra. Um professor de pediatria me disse isso. E hoje eu vejo que ele tinha razão. E a cardiologia eu gosto porque você consegue mudar a vida da pessoa. Isso eu acho sensacional na cardiologia. Então, eu acabei indo para cardiologia, mas antes de fazer cardio, eu fiz clínica médica. Fiz residência acabei medicina 6 anos. Depois eu fiz 2 anos de residência mesmo pelo MEC em clínica médica. Depois fiz 2 anos de cardiologia também pelo MEC. Depois eu fui fazendo 3 anos de ecografia, que é ultrassom do coração. Fiz ecografia cardíaca, fiz ecovascular, depois eu fui fazer eco intraoperatório, depois eu fui estudar na Mayo Clinic nos Estados Unidos, que é a melhor escola de eco do mundo. E quando a gente chega lá, você fica fascinado, assim, que é outro mundo, sabe, Chuma? É outro mundo. Imagina. Mas e aí você volta pro Brasil tentando aplicar dentro, claro, da nossa realidade o que eu aprendi lá. Mas eu amo o que eu faço. Hoje você é membro da Associação, né, Brasileira de Cardiologia de Mato Grosso, né? Qual que é a sua função que você desempenha lá hoje, Cris?
Eu, atualmente, assim, eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira, assumo agora em dezembro de 2025 para presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui em Mato Grosso, da Regional Mato Grosso. A Sociedade Brasileira tem várias regionais, de acordo com cada estado. E eu vou ser a presidente no biênio 2026-2027. Então, assim, a sociedade brasileira, ela foca muito em compartilhar conhecimento, que acho que é o foco principal da sociedade. Então, a gente organiza congresso, muito médico do interior poder vir, palestra, e a gente sempre traz no estado professores que são referência nacional e além dos colegas da cidade também. Então, assim, é uma sociedade muito séria, totalmente sem fim lucrativo. Sim. É só para compartilhar conhecimento mesmo e atualização. E eu fiquei muito honrado, eu vou ser presidente ano que vem já. É uma responsabilidade grande, né, Cris? É uma responsabilidade grande. A gente já está programando o nosso primeiro evento do ano que vem. A gente juntou a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Regional Mato Grosso, com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então vai ser o primeiro simpósio, a primeira jornada de cardiometabolismo do estado. Nós estamos organizando já para o primeiro semestre do ano que vem, porque a obesidade fez um boom, né? O Brasil tem um número absurdo de pacientes acima do peso. Sim. Então, o foco dessa primeira jornada vai ser exatamente isso. Tratamento de obesidade, as novas medicações aí injetáveis para obesidade, quando usá-las, gordura no fígado, tratamento de diabetes, ou seja, o dia a dia do cardiologista e do endócrino. Então, o primeiro evento nosso já está programado para o início do ano que vem. Tem data mais ou menos? Local? Vai ser no SESC, no finalzinho de abril para maio ali. Legal. E é aberto ao público? Como que funciona? Ou é só para profissionais da área? Não, faz inscrição e médico, profissionais da área de saúde, basta fazer inscrição para ir. É um congresso, é tipo um congresso mesmo, com aulas sexta-feira o dia todo e sábado de manhã. Legal. Vou ver de me inscrever para ir lá dar uma assuntada aí. Nossa. Galera que tá no Instagram aí, qual que é o seu Instagram, Cris? Deixa lá para a galera seguir, ou da clínica. É o Instagram da clínica, né? Clínica Ictus Cordes Checkup. É isso aí. Então sigam lá no Instagram da Ictus para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho lá da Cris. O que mais te encanta na sua área de atuação, Cris? Nossa, uma pergunta vasta, porque eu tenho os extremos assim na minha profissão. Eu atendo desde paciente, né, Chuma no SUS. Eu sou médica do Hospital Universitário, da UFMT. Então, pacientes com dificuldade financeira, que teriam dificuldade de ter acesso a um especialista, até pacientes com alto poder aquisitivo, que eu tenho, por exemplo, na clínica. Então, assim, essa diversidade faz a gente até aprender muito, porque eu tenho paciente que às vezes eu tenho que escolher uma prescrição num custo menor e tentar fazer com que ele use, até eu poder usar medicação de ponta no paciente, por exemplo, do agro, que vem consultar aqui, o cara tem avião. Então, assim, mas acho que o importante é você conversar com o paciente. É uma coisa que está ficando em desuso, eu acho. Esse mundo muito digital, o toque, examinar o paciente, olhar o olho no olho, acho que isso, inteligência artificial nenhuma vai substituir. Sim. Nesse ponto, eu acho que é o que mais me fascina na medicina, é você descobrir que às vezes o que o cara está te queixando, às vezes não é nada orgânico. E se você digita só o sintoma, vai ter 1000 diagnósticos ali numa inteligência artificial. Mas se olhar para o cara, às vezes o paciente chora na consulta, você vai ver que a dor que ele está sentindo não é nada orgânica, às vezes é um problema com o filho, com a esposa. Então, assim, eu acho a medicina fascinante. Eu acho que é um juramento que a gente tem que seguir. Eu realmente amo o que eu faço. Que bom. Eu noto, as pessoas notam, Cuiabá nota que você se dedica muito e que tem tido muito sucesso e está transformando muitas vidas aí, né? Tanto na classe baixa quanto lá na classe mais alta, né? Falando em trajetória, sua história assim, se cruza com a história da Clínica AIDS, que hoje é referência no Mato Grosso, né? E assim, é uma clínica, é a mais reconhecida do estado, né? Como que começou essa história da clínica? Porque foi um grande desafio, né, Cris? Foi. O que eu vejo, assim, que muito paciente às vezes sai do estado, para fazer às vezes um check-up em São Paulo, e ele não sabia às vezes que tinha essa estrutura aqui no Mato Grosso. Hoje a Ictus é a maior e mais moderna clínica de cardiologia de Mato Grosso. Todo o nosso corpo clínico é formado por médico com título de especialista. Não tem nenhum médico lá
que não tenha título de especialista. Então, você já é um diferencial, porque às vezes as pessoas confundem ter CRM com ser especialista. Não é a mesma coisa. Você tem um CRM, é o cara que fez 6 anos de medicina, ele vai ter o conselho, o registro de médico. E o que é o RQ? É o registro de qualificação de especialista. Para você ter um RQ, você tem que fazer uma prova de título especialista. Então, eu falo isso muito. Se fosse uma OAB ali da advocacia, né? Exatamente. É um nível acima, é um degrau acima. Então, vamos botar... Não basta só fazer especialização. Não, e na verdade é diferente. Especialização de residência médica, pelo MEC, por exemplo, pelo Ministério de Educação e Cultura. Então, você quer olhar o currículo do seu médico, olha bem isso. Se ele tiver RQ, ele já é um cara diferenciado. Então, se você digitar lá no meu nome, vai ter título de especialista em cardiologia, em clínica médica e ecografia. Então, além dos 6 anos, esse médico tem esses 3 títulos. Muita gente coloca no Instagram lá, por exemplo, nutrologia. Tem que ver se ele é realmente um médico que tem título de especialista em nutrologia. Infelizmente, o Instagram, né, Face, a mídia deu voz a muita gente que fala muito bem, mas que não tem um currículo sério. Isso é muito sério. A gente vê muita complicação desse perfil no consultório. Sim. Então, assim, e a clínica, quando eu idealizei fazer a ICTS, eu pensava isso, como muita gente sai daqui para ir para São Paulo, sendo que aqui a gente tem uma estrutura dessa, com equipamento de ponta, tecnologia. Sim. Hoje a gente tem na ICTS, por exemplo, Echo de Strain, que é uma tecnologia que usa inteligência artificial para medir o grau de deformação da fibra do coração. Por exemplo, vamos botar um cara que usa anabolizante. Vamos pegar um exemplo. Ele faz um eco, que é ultrassom do coração, um exame, né, normal. Faz o eco tá normal. Aí o cara sai de lá achando que tá tudo bem. Mas na história, você conversa, o cara usa testosterona, oxandrolona, X, Y, Z. Aí você vai fazer um eco de strain desse paciente, ele já tem alteração. E o cara às vezes não tá nem sabendo. Aí ele continua usando. E às vezes quando a gente faz o eco de strain, a gente mostra para ele, olha, essa área aqui já está comprometida. Então, se a gente tem tecnologia de ponta, título especialista, então a gente faz, inclusive hoje lá, um check-up que o paciente chega de manhã, colhe sangue, faz exame de tireoide, abdômen, todo rim, fígado, teste de esteira, avaliação nutricional, faz ecocardiograma, Doppler de Carol, faz tudo e no final da manhã ele sai com todos os exames já avaliados pelo médico. Então, realmente, a gente fez algo de ponta. Tem a necessidade, né, Cris, de você sair daqui, porque aqui a gente está com essa estrutura toda, né, e médicos, assim, muito sérios que estão lá, né, inclusive todo ano que eu vou lá fazer o meu check-up, eu já fiz, e também tem um mapa, né, que a gente sai com o aparelho, vai para casa, né. Porque tem muito paciente que às vezes mede de dia a pressão, deu 11/7, tá normal. Às vezes o cara tem, por exemplo, a apneia do sono, tem hipertensão noturna e não tá sabendo. Então, a gente põe um aparelho de mapa. Aí você vai ver no outro dia a análise do paciente dormindo. Ele está fazendo, às vezes, 14/10, 15/9, sendo que dormindo você tem que ter uma queda fisiológica da pressão, tanto da pressão quanto dos batimentos cardíacos. Sim. Dependendo do paciente, a gente tem que botar o Holter, ele vai para casa, mede a frequência cardíaca, coisa que a gente vê muito em atleta. Sim. A frequência cardíaca, por exemplo, do atleta, ela é sempre mais baixinha, né? O paciente é mais bradicárdico. E às vezes a gente pega paciente que às vezes foi num médico que não é especialista na área do esporte e assusta o paciente. Falou, olha, sua frequência está dando 49, tem algum problema? Não, aquilo é uma resposta fisiológica, um coração de atleta, bem adaptado. Exceto, claro, se for uma frequência muito baixa. Aí, claro, nós vamos ter que investigar se tem algo a mais e tal. Mas, assim, o foco da clínica é realmente muito prevenção, sabe, Antônio? Assim, que a gente vê que não é só tratar a doença, né? Tanto é que quando a gente lançou a campanha, por exemplo, da camisa da ICTS, foi uma pegada dessa. Isso que eu ia perguntar. O que representa esse tradicional manto vinho da ICTS aí? O manto vinho. Isso foi... Eu começava a perceber que tinha muito paciente minha que sempre dava desculpa que não tinha tempo. Eu não tenho tempo para fazer atividade física, doutora Cristina, eu não tenho tempo. Aí eu falava, cara, eu tenho um monte de paciente que é atleta, que eu digo assim, como eu, que sou cardiologista e pedalo, não é um atleta profissional. De um esporte em específico, um esportista, né? Um atleta, digamos, amador, né? Sim. E aí eu falei, cara, eu vou pegar pessoas que arrumam esse tempo e servir de exemplo para essas pessoas. Tipo, a doninha de casa que está mais, né, acima do peso, mais cheinha, o dentista que está fumando. Aí eu fui pegando alguns pacientes meus que faziam atividade física, seja bike, corrida, natação, musculação, e convidei, falei, vamos começar a fazer um projeto. E para a pessoa usar a camisa, ela tinha que conquistá-la. Então, assim, ninguém
compra camisa. A gente não tem lucro nenhum com isso. Eu tenho orgulho de falar. Então, assim, a gente recebe direto no WhatsApp e no Instagram da Ictus, quanto custa a camisa? Eu quero comprar o manto vinho da Ictus. A gente responde, não, a gente não vende. Mas como? Eu quero comprar. Não, a gente não vende. Então, assim, eu tenho paciente que perdeu 6, 7 quilos, a gente tirou o remédio de pressão, ele ganha a camisa. É o prêmio. É um prêmio. Então, o paciente conquistou aquilo. E aí eu postava, por exemplo, você é um educador físico, mas que pedala pra caramba, mesmo assim tem tempo para buscar a menina na escola, para fazer o podcast, mas o cara treina. Então, se outras pessoas também têm tempo, eu tentava mostrar isso pro meu paciente. Você também tem. Então, assim, eu tenho muito orgulho que eu tenho muito paciente que me manda, poxa, às vezes no meu celular, fala, olha aqui, Toroxina, com a camisa toda suada, eu fico muito feliz, porque aquilo ali não tem dinheiro que pague. Paciente que a gente tirou antidepressivo, que a gente sabe que a atividade física não só para o coração vai fazer bem, mas aumenta a sua produção, né, de serotonina, que vai dar a sensação de bem-estar. Então, paciente que tinha muita insônia, a gente intensificou, fez um programa de atividade física para aquele paciente. Chega de noite, ele está exausto, ele dorme sem usar uma série de medicamentos. Então, assim, a atividade física, cada vez mais, a gente vê que ela é importante. A Ictus realmente foi pioneira nisso, de criar o manto vinho e o paciente conquistá-la. Inclusive, eu trouxe uma nova aqui para você, que a sua deve estar velhinha. Trouxe aqui o manto vinho da Ictus para você. Para conquistar isso aqui, tem que participar aí, fazer um check-up lá na Clínica Ictus, tá? E mostrar para a doutora que você está empenhado aí em mudar e transformar a sua vida, que é o papel principal seu, né, como médica. Obrigado pelo manto. O meu realmente está surrado, porque eu uso muito. E esse aqui vai ser o novo para 2026, para a temporada 2026. Para a temporada nova. Ô, Cris, como que você acha assim, que a Clínica Ictus se consolidou? Assim? Qual que é o diferencial de vocês no cuidado com o paciente? Eu acho que é individualizar, sabe, Antônio, o tratamento assim, do paciente. Assim, porque hoje com a internet, muita gente, se você, entre aspas, turbinar um vídeo, ele tem não sei quantas visualizações. Sim. E eu acho que ali não. O próprio paciente divulga, gente, o que eu fico muito honrada, porque ele sentiu que a vida dele mudou. Então, por exemplo, eu não apareço tanto na internet, mas de vez em quando meus pacientes falam, Toroxina, eu gosto tanto dos seus vídeos, a senhora tem que fazer um toda semana. É isso que eu ia falar, quando aparece já chega com uma bomba. Com uma bomba. E toda semana eu ouço isso. E teve um vídeo que um dia eu gravei dentro da garagem do meu prédio, eu cheguei em casa tão aborrecida com aquilo, eu botei o celular assim na caminhonete e gravei. Até que o vídeo é escuro e tal, deu 160 mil visualizações. Sem turbinar, sem patrocinar orgânico, nada. Foi algo exatamente, totalmente natural, espontâneo. Que era de um paciente que tinha ido... Alguns médicos, infelizmente, hoje a gente tem visto condutas que não são éticas, né? Vendendo soroterapia, né? Chip e tal. E esse paciente estava falando que estava cansado, e estava indo numa médica que todo mês esse cara pagava soroterapia, com um monte de vitamina e tal. E a esposa dele viu um vídeo meu e levou o paciente para mim. Esse paciente tinha um problema na válvula do coração, uma estenose da válvula aórtica. É uma doença grave, sabe? E o cansaço, coitado, desse paciente era por causa da válvula, não tinha nada a ver com vitamina, nada. E ele gastou, coitado, uma fortuna lá, 6 meses pagando isso. E isso que eu acho que é a raiz do sucesso da Ictus. A gente não faz isso. E eu vou lutar contra sempre esse charlatanismo, sabe? E na hora que eu examinei o paciente, botei o esteto, auscultei o paciente tinha um sopro enorme na válvula. Eu falei, mas ninguém nunca examinou o senhor? Ele falou, não, tem 6 meses que eu tô tomando. Aí me mostrou o protocolo lá de soroterapia, disso, daquilo. Eu falei, não, o senhor tem que trocar a válvula do coração. O senhor tá cansado por isso. O senhor não tem deficiência de complexo B, vitamina D, C, nada. O senhor não tem nada, nem anemia o senhor tem. Esse paciente foi para cirurgia cardíaca. Então, nesse dia, eu cheguei tem esse vídeo no Instagram da Ictus. Eu cheguei tão triste em casa de ver como a ambição tá passando na frente da ética. Porque se alguém tivesse examinado aquele paciente, cara, podia não saber o que fazer. Né? Encaminhar. Tipo assim, botou um esteto e falou, algo tá errado aqui, não sei, não é da minha área, vamos encaminhar para um cardiologista. E esse paciente foi operado, operou o coração, trocou a válvula, voltou no meu consultório uns 60 dias depois e me abraçou e agradeceu.
Falou, doutora Cristina, nunca vou esquecer o que a senhora fez por mim. Então, isso eu acho que é o sucesso da Ictus, entende? Então, assim, é não vender protocolos, a gente tá contra a onda aí de internet modinha, nesse aspecto, né? Modinha. Só que a modinha, a máscara uma hora cai. Divulga aquilo ali, mas a gente pega toda semana paciente com complicação de uso de esteroide, paciente com complicação com chip, só que isso a gente, né, as complicações o cara que coloca não posta. Só que a gente pega o paciente com essas complicações. Ou seja, o médico sério pega, o médico raiz, eu sou médica raiz mesmo, pego isso no consultório toda semana, Chuma, toda semana eu pego isso. Cheio de complicação, efeito colateral, que ninguém fala, né? Ninguém comenta que, estourou espinha, minha pressão subiu, minha pressão desceu, ou, tipo, tá irritada, ou, enfim. Isso aí. Queda de cabelo, é um monte de efeito colateral, né? Na verdade, por exemplo, testosterona, o pessoal chega lá usando, eles fazem um blend, né? Mistura testosterona, oxandrolona, usa tudo, GH. Na verdade, as pessoas colocam tudo no mesmo balaio e falam, principalmente para a mulher, eles falam assim, não, mas a mulher precisa de hormônio, por exemplo, na menopausa. Uhum. Sim, na menopausa a mulher vai precisar de hormônio. Só que o que acontece é que as pessoas enganam, passam a informação de uma forma errônea. A mulher tem, desde que nasce, a testosterona do sexo feminino, ela é baixa. Sim. O que vai cair com o passar dos anos é o estrogênio e a progesterona, não é testosterona. Uhum. Só que o que dá dinheiro é vender testosterona. Então, porque dá uns efeitos ali que a mulher acha que tá jovem de novo. Exatamente. Né? Ganhando massa muscular, perdendo gordura e etc. Só que acontece que se você for colocar numa balança risco e benefício do uso, por exemplo, da testosterona, o malefício supere muito o benefício. Uhum. A mulher vai ficar mais forte, com mais, né, bem disposta. Vai, realmente o anabolizante faz isso. E às vezes ela fala, mas eu estou usando uma dose pequena. Não tem nenhum trabalho na literatura randomizado, duplo cego, ou seja, um trabalho sério, científico, que fale qual dose é segura. Não existe. Tá? Então, assim, quando a gente usa o esteroide, por exemplo, vou te falar um trabalho que saiu na Circulation, que é um periódico extremamente respeitado no mundo médico, que fala o indivíduo que usa anabolizante aumenta em 9 vezes o risco de doença do músculo cardíaco. 9. Aumenta o risco de você ter que botar um stent, fazer um cateterismo, ter um infarto em 3 vezes. Aumenta o risco de fibrilação atrial, que é uma arritmia, em 2,5 vezes. Pensa bem, compensa? Não compensa. O indivíduo vai ficar forte, só que com o coração fraco. Então, assim, às vezes a pessoa vai em mim e fala, não, tô começando a ficar cheio de acne, espinha nas costas, a minha voz tá mais grossa. Então a mulher fala, um vozeirão, assim. Só que ela tá olhando o lado estético. O lado estético, eu costumo brincar, é o de menos aqui. Se você olhar você por dentro como eu consigo ver, você jamais usaria. Então eu tenho paciente hoje totalmente dependente de esteroide, Chumé. Totalmente. É uma questão até emocional do cara, né? Porque muitas vezes ele alcança um shape, né? Isso. Um perfil atlético, alguma coisa assim, que ele não quer voltar atrás, né? Eu, como personal e treinador, já há 18 anos estou aí na estrada e já vi muito disso, porque a galera quer alcançar uma performance, um perfil estético que às vezes ele até alcança com o uso, né, de esteroide. Nem todos, né? Porque muita gente acha que é só tomar os negócios que vai ficar, né? Não se alimenta direito, não dorme, não treina, né? O ideal. E aí acaba não alcançando e fica assim entupindo de coisa. Só que também tem essa dependência que você falou, que ele chega num ponto que ele não quer voltar atrás. Porque a perda dos ganhos com os esteroides é muito maior. Que, por exemplo, o cara ganhou, sei lá, 10 quilos de massa muscular, em tese, né? Uhum. Ele acha que é massa muscular. Muito é líquido, inchaço, retenção, etc. Porque para construção muscular leva muito tempo, que a gente sabe disso, né? Comendo bem, dormindo, etc. E aí ele termina um ciclo lá, um protocolo desse. A perda é de 70% a 80%. Ele fica só com 20% desse ganho. O cara não vai querer voltar a ser o que ele era antes. E aí ele faz outro ciclo. Aí ele faz outro ciclo. E aí ele faz outro ciclo. Já tem 10 anos. E aí o cara continua bebendo. Às vezes usa droga. Eu tenho muito paciente assim. Porque, por exemplo, o cara usa o anabolizante.
Aí tem um pico, ele se sente super bem, aí depois de X tempo, essa substância vai caindo, ele começa a sentir fraco, indisposto, cansado, ele aplica de novo e vai. E aquilo se torna realmente um ciclo literalmente vicioso. E aí o que acontece? Você pode neutralizar o eixo, porque às vezes a pessoa acha, não, eu só apliquei e tá beleza. O estímulo para a produção de testosterona, ele vem lá do cérebro. Então, você tem a glândula lá em cima, no cérebro do paciente. Então, hipotálamo, hipófise, estimula o testículo. Eu costumo dar exemplo para o paciente assim, é igual o cara que fuma. Não, doutora Cristina, eu vou fumando. Na hora que der câncer de pulmão, eu paro. É a mesma coisa com anabolizante. Na hora que der complicação, eu paro. Só que aí, meu amigo... Já é tarde. Já é tarde. Então, assim, e quando o cara vai usando, o testículo do indivíduo entra em hipogonadismo. Ou seja, ele vai parar de ter a sua produção natural. Aí, dependendo, temos paciente hoje que não voltou, sabe? É irreversível. Tem paciente que é irreversível. Tem menino de 30 anos de idade que ficou infértil. E eu até participei de um podcast sobre isso. Você acha que tem alguma ligação muito, assim, dessa galera hoje que não tá conseguindo ter filho? Cris? Tanto homens quanto mulheres? Eu fui convidada para um podcast de uma clínica aqui que mexe com fertilização. Fiquei muito honrada com o convite deles. Que eles começaram a ver que vários casais jovens não conseguiam ter filhos. Aí eles iam lá, reviravam a mulher de cima para baixo. Hormônio da mulher normal, ovulação dela normal, útero anatômico, tudo certinho. Aí vamos chamar o pai então. O que não está acontecendo? Muitos homens achando que usar testosterona ia torná-lo mais viril. Resultado, muitos homens inférteis, não só com uma menor produção de espermatozoide, como com produção de espermatozoides de má qualidade. Não só numericamente, mas qualitativamente. E aí foram ver que o problema não era na mulher. Então, não só a infertilidade é um problema, mas a gente costuma ver também muito quadro de agressividade, sabe, Chumaia? Uhum. Eu pego muita esposa que vai com um paciente e aí ela toca no assunto, porque sabe que eu estudo muito isso e propago isso na clínica. Fala, doutora, ele tá ficando muito agressivo e tem realmente esse link, é um trigger. Que é um dos efeitos colaterais do uso de esteroides. Um dos efeitos colaterais. É tipo assim, o paciente fica agressivo, irritado, qualquer coisinha ele explode. E muitos pacientes, depois que suspende o uso do anabolizante, se tornam extremamente depressivos. Eu já vi isso muito com paciente que usou oxandrolona e trembolona. Eu tenho alguns pacientes que entraram em quadros depressivos mesmo, de querer até suicidar se não voltasse a usar. Hoje tem acompanhamento com psiquiatra. Só que isso ninguém fala na mídia. Porque não dá ibope, é só o lado bonito do cara forte que divulga, entendeu? Sim. Então, assim, o rapaz tentou até se matar, a mãe me ligou. Então, o anabolizante... Eu brinco que é o seguinte, é igual você ir para uma festa que você usou droga. É um anabolizante na vida da pessoa. Claro, fazendo um paralelo, né, um pouco gigantesco aqui. O cara vai para uma balada, cheirou cocaína, bebeu todos. Cara, a festa é sensacional. Todo mundo tá bonito, todo mundo tá animado, eu tô curtindo. É você usando anabolizante. Eu tô forte, eu tô viril, eu tô bem disposto. Só que no dia seguinte, você vai na festa sem beber, sem fumar, sem nada. Que festa chata. É a vida sem anabolizante. Só que é como se você estivesse cheirando cocaína sempre. Você vai viver sempre nessa ilusão? A conta vai chegar. Vai. Entendeu? E chega. Eu fiz a minha monografia na época, né, da minha formação, foi esse tema. O uso de esteroides anabolizantes por praticantes de musculação na academia lá da faculdade onde eu estudei. Peguei 10 caras, porque eu era monitor da academia. No campus de educação física, eu fui monitor durante 2 anos, que eu ganhava bolsa e tal, que me ajudou bastante, inclusive. E ali eu aprendi muito, foi a minha maior escola, né? Que eu aprendi desde consertar aparelhos, esteira, trocar um cabo, manutenção básica, legal, como também a avaliação física, enfim. E aí, a minha orientadora, a gente fez esse trabalho, inclusive está publicado lá na faculdade até hoje, porque era um tema polêmico. E isso há 18 anos atrás. Você imagina, falar de esteroides e tocar nesse assunto era um tema, tipo assim, que você tá mexendo um vespeiro aí, né? E aí eu peguei esses 10 caras, lógico que não é identificado o nome deles, mas os efeitos colaterais, tudo o que acontecia com eles durante o uso, né? Durante um ano, assim, do uso deles. E os efeitos, assim, são devastadores de irritação, de agressividade, insônia, eu peguei muita coisa ruim. O caso da minha tese, da minha pós-graduação de Cardiologia do Exercício e do Esporte, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi um paciente meu jovem,
com menos de 35 anos, um profissional liberal aqui da cidade. Ele fazia musculação e usava muito anabolizante. Ele chegou no pronto atendimento de um hospital particular aqui com uma dor torácica e ele achou, olha, acho que eu fiz muito peitoral na academia e tal, hoje de manhã tô achando que é isso. Então o cara foi medicado com anti-inflamatório e tal e liberado para casa. Ele voltou no pronto atendimento menos de 12 horas depois, dizendo que a dor estava insuportável. Começou a ter sudorese fria, dor em aperto no peito, fizeram eletro, esse paciente estava infartando. Esse paciente foi para o cateterismo, ele tem 30 e poucos anos, Maia. A artéria principal do coração dele, que chama descendente anterior, estava obstruída com trombo. Esse paciente colocou um stent e fez uma insuficiência cardíaca no pós, né, infarto. Esse paciente é meu até hoje, inclusive foi meu trabalho de tese da minha monografia, digamos assim. Esse paciente é meu até hoje. Ele tinha, na época, no exame de sangue, testosterona superior a 6.000 no exame de sangue. Superior a 6.000. E o que aconteceu? Mesmo, a gente vê isso todo dia. O Murilo até virou aqui, mas, cara, esses caras do fisiculturismo... Usam sem dó. Eles passam de 8.000, cara. Porque a máquina, o que faz, o exame que avalia lá, só detecta até 8.000. Aí o exame dos caras sai assim, acima de 8.000. E esse cara, ele fez um infarto. E por que ele infartou? Então, vou explicar como que o anabolizante faz. E olha que esse cara, ele nem era fisiculturista. Só ele era um cara, treinava porque ele queria ficar bonito e tal, forte, um rapaz lindo, jovem, e acabou com a vida dele. E aí, o que o anabolizante faz? Ele aumenta a viscosidade do sangue, ele aumenta o que a gente chama de hematócrito. Então, o hematócrito, digamos, é como assim, o sangue estava viscoso, mais denso, grosso, vamos falar dessa forma. E aí forma um trombo, forma um coágulo. Então, o cara malhou pra caramba, desidratou, claro, no esporte, e aí o sangue ficou mais viscoso e fez um trombo e fechou a artéria desse indivíduo. Começou a passar mal. E ele começou a passar mal. Então, assim, e graças a Deus ele foi atendido, colocou stent. Hoje a gente conseguiu recuperar grande parte da função cardíaca desse paciente, mas foi a viscosidade. E outra coisa que o anabolizante faz também, que ninguém dá bola para ele, ele aumenta o colesterol ruim. Ele aumenta o LDL colesterol. Então, pensa bem, você quer ficar saudável, como é que você vai usar uma droga que aumenta o colesterol que te entope as artérias? Que aumenta AVC, que aumenta infarto. Então, ele aumenta muito o LDL e abaixa o HDL, que é o colesterol bom. Então, você faz exatamente o que é saudável. Ele faz o que a gente chama de aterosclerose precoce. É como se você envelhecesse o seu coração. Então, vamos botar, você vai ver lá, vai ver as artérias de um cara de 40 anos como se fosse a artéria de um senhor de 80. Nossa. Porque aumentou o LDL, só que o LDL não dá sintoma. Então, o cara acha que tá tudo bem. Não faz exames, né? E aí, não na hora que vai ver, fala, não, eu tô fazendo acompanhamento médico. Que acompanhamento médico? Só dosar testosterona? Isso não é acompanhamento médico. Ah, não, eu tô usando aqui isso aqui também para queda de cabelo, porque usar testosterona também cai cabelo. Então, o que adianta o cara ir fazer... né, tratamento capilar usando anabolizante. Então, ele tá olhando, às vezes, só a parte estética, sendo que por dentro o estrago... Cara, se a pessoa entendesse um pouquinho do assunto, mas não usava nunca. Tem as indicações de usar testosterona? Claro que tem, a gente não tá... É por isso que existem os esteroides, né? Existem, por exemplo, a gente tem paciente que tem, né? Por exemplo, um paciente já com sarcopenia, um idoso que está tendo uma fragilidade, tem uma dependência, não tem massa muscular, um paciente que ficou muito tempo, por exemplo, numa UTI, entubado, que perdeu massa muscular, vai ter que reabilitar esse paciente quando tiver alta. Um paciente que tem, por exemplo, um tumor no testículo, que não está produzindo. Então, assim, claro que tem indicação, só que a pessoa está levando para o lado estético. Bariátrico tem indicação de uso? Porque não, também... seria assim, para o cara chegar no ponto de precisar usar isso, é que teve uma falha no pós-operatório de controlar esse cara. Porque a cirurgia bariátrica, né, vamos botar ela bem feita e com acompanhamento no pós-operatório, não haveria necessidade de chegar nisso. Eu fiz 6.500 riscos cirúrgicos de cirurgia bariátrica em paciente em Cuiabá com IMC acima de 40, até a hora que eu contei e parei. 6.500, tem cadastrados. Caramba! E tenho orgulho de dizer, com nenhuma complicação cardiológica. E aí, o que a gente acontece? No pós-operatório, esse paciente tem que fazer um acompanhamento nutricional e musculação. E atividade física. E psicologia. Não é só ir lá operar e a vida segue. Não. Aquilo ali é um divisor de águas. Se o cara começar a fazer atividade física muscular, suplementar com as vitaminas, ele vai precisar provavelmente de cálcio, complexo B. Isso é pro resto da vida, porque vai mudar a absorção.
ele não precisará de usar esteroide não, porque o eixo hipotálamo, hipófise, testículo dele, isso não é mudado com a gastroplastia, entendeu? Aí não precisaria. Entendi. Vamos entrar agora numa parte que interessa muito ao pessoal que acompanha o podcast aqui. Pessoal que está ao vivo no Instagram, e comente, eu quero Café Três Corações, para estar concorrendo aqui um kit do Café Três Corações, que tem esse café gourmet aqui, 100% arábica, tem outros cafés aqui de sachê, tem cappuccino, tem o lançamento aqui da barrinha proteica do Três Corações, que é um lançamento novo, que não tem lançamento velho, lógico. Tem café solúvel, tem cappuccino pronto aqui, tem um monte de coisa. Comente aí, se inscreva no canal do InformaCast, o link está aí na bio do meu Instagram. Para concorrer tem que estar inscrito no canal e comentar aí na live, beleza? Cris, a gente sempre fala de prevenção. Mas, de fato, por que as pessoas esperam assim, um susto para ir procurar o cardiologista? Isso acontece até mais no sexo feminino do que no homem, sabia? O homem é mais... Não é que ele cuida mais. A mulher leva o marido mais. Ah, ela mesma não vai. Eu falei, uai, mas a mulher é mais... É impressionante. A mulher leva o marido, leva o pai, leva o irmão, leva o colega do trabalho, mas ela mesma não vai. Eu gravei até um vídeo no Outubro Rosa, no Instagram da Ictus, sobre isso. No Brasil morrem, só para você ter ideia, por ano 18 mil mulheres por câncer de mama. Enquanto que a doença cardiovascular mata a mulher, o número é 200 mil mulheres por ano. Nossa. Um é 18 mil, outro é 200 mil. Então, assim, muito maior o número. E ela acha mais que infarto e tal, vai cometer o homem. Quando a mulher entra na menopausa, a gente perde a proteção dos hormônios femininos, que protegem o coração da mulher. Então, até a gente entrar na menopausa, a gente tem realmente menos eventos do que o sexo masculino. Mas quando a gente entra na menopausa, isso muda completamente. Então, assim, as pessoas, na verdade, porque o coração, ele praticamente não vai dando tanto sintoma que incomoda. Então, a pessoa não liga. Tipo assim, vê uma LDL... É silencioso. Vê uma LDL alta, mas eu não sinto nada, deixa pra lá. Minha pressão aqui deu 14, mas eu não tô sentindo nada, deixa pra lá. E aquilo vai cronicamente causando um estrago. E aí, quando vem o sintoma, Deus me livre, é um AVC, é um pico hipertensivo, é um infarto. Então, assim, a prevenção é fundamental. Isso tem que mudar. E a mulher está sendo muito afetada até pela jornada tripla, né? Então, a mulher em casa é dona de casa, é mãe, busca e leva a menina na escola, cuida do marido, cuida às vezes dos pais, porque está naquela fase sanduíche, né? Ela tem filho e tem pai e mãe para cuidar. Então, eu tenho visto... Sobrecarrega, né? Sobrecarrega. Eu tenho visto muita mulher com problema cardíaco que tempos atrás a gente não via. Então, é uma campanha até que eu, na futura presidência agora da SBC, eu vou bater duro nisso, na divulgação da prevenção de doença cardiovascular no sexo feminino. Porque a mulher realmente ela leva o marido, ela mesma faz. Ela faz o preventivo de mama todo outubro. Ótimo, a campanha do Outubro Rosa é sensacional. Colo do útero, mama. Só que eu brinco, aproveita e faz também no Outubro Rosa o coração, porque a chance de você morrer de doença cardíaca é muito maior. Isso tem a ver com o estilo de vida também, né, Cris? Alimentação, às vezes falta de exercício físico. A mulher, cara, outro dia eu atendi uma paciente que falou que também queria suplemento. Ela chegou lá e falou, doutora Cristina, eu quero um suplemento, dosa minhas vitaminas e tal. Falei, não, vamos conversar um pouquinho. Como é que é a sua vida? Ela tinha 3 crianças pequenas, estava sem babá e trabalhava fora. Cara, que mulher que não vai estar cansada? Eu falei, você não precisa de vitamina nenhuma. Os exames da paciente todos normais. Ela estava o quê? Exaurida. Estava exausta. Então, ela tinha levar um menino no coleginho, o outro na natação, o outro no inglês. Chegava em casa, ainda tinha que dar conta com o marido e tal. A mulher estava exausta. Que mulher que não vai estar cansada? Então, não adianta você dar para essa mulher chip da beleza, testosterona, gestrinona, que eu vou estar enganando aquela mulher. Ainda brinquei, você precisa de férias. Colocar uma gasolina de avião no motor de Fusca, né? Tá exausta. Não adianta, então, né? Quais são os exames básicos, Cris, que qualquer pessoa deveria fazer anualmente na parte cardíaca? A gente leva em consideração muito a história familiar também daquele paciente. Então, vamos botar que você chegou para mim e falou, Cristina, meu pai teve um infarto com 48 anos. Opa! Esse paciente aqui já tem uma genética ruim para doença cardiovascular. Então, eu já tenho que olhar para você diferente de um outro paciente que, por exemplo, não tem histórico nenhum de doença cardíaca na família.
Ou chega você para consultar, você não fuma, bebe pouquíssimo, faz atividade física regular. Chega um outro paciente da mesma idade, mesmo sexo, mas que bebe todas, fuma pra caramba, tem uma vida totalmente irregular, alimentação só fast food. Esse cara eu já sei que, por mais que ele tenha uma genética às vezes muito melhor do que a do outro, o estilo de vida. O estilo de vida hoje é um grande definidor de águas, a gente fala assim, para ver como que esse cara vai evoluir. Claro que você pode ter um câncer, por exemplo, de pulmão em quem nunca fumou? Pode, mas a chance de você ter no cara tabagista é infinitamente maior. Então, assim, tem alguns exames básicos. Primeiro, começa com uma boa conversa. A medicina está perdendo isso. Chegar a olhar para você... Mais humanizado, né? Humanizar. O que você está sentindo? Você tem que olhar primeiro o que o paciente fala. Tem uma máxima na medicina que é a clínica é soberana. Ou seja, o que você está me falando é muito mais importante do que uma ressonância cardíaca vai me falar. Então, assim, a gente conversa com o paciente, vê o histórico dele, estilo de vida, o que ele usa de medicação ou não, quais sintomas ele está tendo, e a gente aí parte para o que exame a gente vai fazer. O inicial básico de todos é um eletro, né? O eletrocardiograma, um exame barato, custo efetivo, não dói, inócuo. E num eletro, a gente pode detectar, às vezes, alteração, por exemplo, que evitaria, às vezes, uma morte numa maratona. Que às vezes tem algumas alterações no eletro, uma hipertrofia de cavidade, por exemplo, que o eletro demonstra. Um exame simples, não custa nem 10, 15 reais um eletro pelo convênio. Então, o eletro já é o primeiro. Depois, a gente vai partir para exames um pouco mais detalhados. O ecodopplercardiograma, que é o ultrassom do coração. Que eu sou encantada com eco, é a minha maior especialidade. Onde você filma o tamanho do coração, as cavidades, a espessura do músculo daquele paciente. Você não consegue ver as artérias nesse exame, não. Porque às vezes o paciente faz o exame e fala, e aí, tá entupido? Não, a gente não vê ali a artéria. Tiver as válvulas, se estão abrindo normal, se tem, por exemplo, estenose da válvula ou regurgitação, que tem o sopro. Se tem alguma alteração, se a contratilidade do músculo está normal, tamanho, espessura. Então, é um exame que dá muita pista pra gente. Então, o eletroeco, a gente já mata, assim, muita coisa. Aí vamos partir para um degrau acima. Vamos fazer, por exemplo, um teste ergométrico, um teste de esteira, que também eu volto a falar, tem que ser feito por médico cardiologista preferencialmente. Tem alguns locais que colocam, por exemplo, outros profissionais da área de saúde para fazer o teste ergométrico. Está errado porque aquele profissional não tem o estudo e a habilitação para interpretar um eletro. Não basta ele só ficar clicando na tela e salvar imagens do eletro. Né? Não, porque se o paciente tiver uma alteração, ele não vai saber reconhecer. Né? Então, o teste ergométrico tem que ser realizado por cardiologista. Na IX, por exemplo, todos os médicos, todos os testes ergométricos são feitos por cardiologistas. No teste de esteira, você percebe muita coisa. Você consegue ver uma informação importante, por exemplo, no primeiro minuto de recuperação, a frequência cardíaca do cara caiu quantos batimentos por minuto no primeiro minuto de recuperação? Isso é um marcador simples, mas que dá muita pista pra gente. Então, vamos botar, você acabou seu teste lá, 180 de frequência cardíaca. No primeiro minuto, você está ali 178. Opa, não está normal. A regulação do coração desse paciente aqui não está normal. Ou ele faz uma arritmia, que às vezes passa desapercebido, mas no segundo episódio pode ser a morte súbita, porque a manifestação cardiovascular muitas vezes pode ser a morte súbita. Primeiro sintoma do cara, pum, morreu. No eletro a gente vê a pressão do paciente. Então vamos botar, a nossa pressão sobe durante a atividade física. Isso é normal, isso é fisiológico. Mas sobe até quanto? Não, o cara chegou a fazer 23/12 numa esteira. Opa, algo está errado. O cara que faz mais musculação ou faz mais aeróbico, a resposta desse indivíduo também será diferente. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer, faz de conta, musculação, a gente sobe tanto a pressão sistólica quanto a diastólica. O cara está fazendo lá um exercício de musculação, um exercício isométrico. As duas pressões sobem. Isso é normal, é fisiológico durante o esforço físico. Já numa esteira, por exemplo, numa corrida, numa bike, qual a pressão sobe mais? Geralmente não, certo, é a pressão sistólica subir e a diastólica ela se mantém ou pode cair até um pouquinho. Isso é fisiológico. Então, olha, até na atividade física o coração se manifesta diferente. Então, quando você vai fazer um teste ergométrico num paciente, a gente estuda, a gente pergunta para a gente avaliar. E aí depois, esses 3 exames, aí vão para outros ainda mais detalhados. Vamos botar que você detectou uma alteração de pressão. O paciente vai para casa com o aparelhinho de mapa, a gente manda ele fazer o dia dele normal. Ir no supermercado, buscar a menina na escola, um dia normal, pra gente ver. Treinar. O aparelho pode, dependendo do caso, a gente manda até o cara fazer com o aparelho pra gente ver como é que tá a resposta dele.
ou o Holter, que mede o ritmo do coração do paciente 24 horas. São, digamos, um check-up que vai dar uma abrangência muito boa. Dá pra gente ter uma noção inteira do cara, como é que ele tá. E aí, dependendo desses exames, a gente parte para algo a mais. Aí existe ressonância cardíaca e até, Deus me livre, chegar num cateterismo pra gente ver a obstrução das artérias. Mas assim, ninguém sai fazendo cateterismo de todo mundo. Sem nenhum indicativo, né? Sem nenhum indicativo. Exame de sangue também, você pede, né? Exame de sangue, a gente tem que olhar aí se não tem anemia, se não tem infecção. É muito comum a gente falando tanto de atleta, o atleta que às vezes está com uma gripe, uma virose, o cara quer ir treinar. A gente bate duro nisso, sabe, Ishmael? Não deve treinar na vigência de uma infecção, porque você pode desenvolver uma miocardite. Então, às vezes eu falo, cara, fica 3, 4 dias quieto em casa, porque o seu corpo está pedindo isso. Ouça seu coração, ele tem que se recuperar. Daqui a uma semana, você volta lá e vai gradativamente voltando a treinar. O treinar durante uma infecção é um risco gigantesco de você ficar com uma sequela. Então, hemograma, glicemia, para ver se o paciente tem diabetes. A parte de colesterol, né? O colesterol bom, o colesterol ruim. A parte de enzimas do fígado, TGO, TGP, né? Que a gente avalia se o paciente está usando, às vezes, tanto suplemento que a gente tem pegado o povo usando, e o paciente, às vezes, faz uma hepatite medicamentosa. Eu tive um paciente que levou para mim uma folha, não tô brincando, cara, tinha mais 60 itens que ele usava. Só que ele botava na mão, vamos botar 10 cápsulas, achava que era pouco. Só que dentro de cada cápsula tinha 6, 7 substâncias. Então eu mostrei para ele, eu fui contando, falei, olha aqui, você usa mais de 60 substâncias no seu café da manhã. Ele fez uma hepatite medicamentosa, o fígado não deu conta. Eu brinquei, em vez de você gastar tanto dinheiro com suplemento, vai num bom supermercado e compra castanha, noz, beterraba, que faz um suco de beterraba, vasodilatador. E eu falei, e para, nós tivemos que suspender a medicação desse cara, ele fez um acompanhamento com gastroenterologista por excesso de suplemento. Então, assim, uma revisão básica, assim, um eletro, um teste de esteira, um eco e uns exames de sangue básicos, já dá para você ter uma ideia muito boa. Muita conversa ali, né? Na hora de conversar com a médica. Né? Qual que é a idade ideal para começar a fazer uma investigação assim preventiva, Cris? Volto a falar também, tem muita da genética, né? Por exemplo, tem paciente que tem caso, por exemplo, de morte súbita na família, o quanto antes esse paciente fizer uma avaliação com um cardiologista, melhor. Se o paciente vai começar a fazer uma atividade física, aí eu brinco que não tem nem idade. Então, antes dele comprar um tênis e sair correndo, ele tem que olhar se está tudo bem. Né? Porque assim, a doença cardíaca em pessoas, em atletas, por exemplo, com menos de 35 anos, a doença que mais mata é uma doença do músculo cardíaco, que é a miocardiopatia hipertrófica, que o eletro e o eco mostram pra gente. Acima de 35 anos, a principal causa de morte no atleta não é essa doença miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença genética, o indivíduo nasce com ela, tá? É a doença das artérias do coração, que é um infarto, que tem a ver com LDL, colesterol alto. Entendi. E quais os sinais silenciosos assim que indicam os riscos cardíacos assim das pessoas? Alguns sintomas que podem te dar a pista que você não está bem. Então, palpitação. Às vezes o paciente está parado, quieto, começa a sentir uma palpitação. Uma falta de ar desproporcional ao esforço físico que você vai fazer. Por exemplo, doutora Cristina, eu estou subindo aqui uma ladeira, eu chego lá em cima, ofegante, não consigo falar uma frase sem uma fala intercortada. A dor torácica, né? A dor no peito. Não é normal você ter dor no peito, tá? E na mulher e em paciente diabético, as manifestações do coração são muito diferentes das manifestações padrão, digamos assim. Então, você pode ter uma dor aqui na região do estômago e ser coração. O paciente diabético pode, por exemplo, infartar sem ter dor, sabia disso? O paciente diabético ele pode ter um infarto e o sintoma ser uma falta de ar. Nossa. Um desmaio. Né? Então, assim, outra coisa, desmaio durante a prática de atividade física nunca será normal. Nunca. Ah, é porque eu comi pouco. Não, não é. Tem que investigar. Cara, tem muitos sintomas. Paciente que às vezes tem dor na região mandibular, que às vezes é dor cardíaca, dor irradiada para o braço esquerdo. Então, esses são sintomas mais clássicos. Mas no sexo feminino e no paciente diabético, você pode ter formas atípicas e ser doença cardíaca. Sim. E, assim, estresse, ansiedade, rotina acelerada, como que isso pesa, assim, pro coração das pessoas, Cris? Pesa muito porque você tá ali com uma descarga de catecolamina, né? O hormônio do estresse ali no talo. Cortisol alto. Cortisol lá em cima. Porque você vai ter, quando o cortisol tá elevado, o que você tem? Você tem uma frequência cardíaca sempre mais alta. Você tem uma pressão arterial também sempre mais alta.
E o coração, como qualquer órgão, precisa de descanso. Então, às vezes, o cara está num ritmo de vida tão intenso. O que eu pego muito também, Chumaia, na clínica? O paciente usa remédio para ficar acordado, estudando, trabalhando, lendo para concurso. Então, o cérebro tá não para. E às vezes usa até um negocinho ficar acordado, não sei o quê. Ritalinha, todo dia eu pego isso também. Só que isso também não dá mídia, né? Eu pego muito paciente que vai fazer concurso, cara, que usa Venvanse, Ritalina, esses tem tudo, né? Para aumentar o foco, né? Para aumentar foco. Eu tenho um paciente que ele usava mais de 5 comprimidos todo dia. Aí ele veio conversar comigo, ele chegou e falou, doutor, eu tô com muito coração acelerado. Eu falei, mas por quê? Não, você tem que me examinar? Assim, ele era até agitado na conversa. Eu falei, mas o que você está usando? Aí ele falou, não, estou fazendo um concurso e tal, público, isso me dá muito foco. O cara viciou naquilo. E ele não tinha TDAH. É isso que é importante, porque a medicação, as pessoas estão mudando o objetivo da medicação. Todo mundo acha que tem TDAH hoje. Que tem, né? E o paciente não tinha nada. Só que ele queria usar, porque segundo ele ia ficar mais concentrado, mais ligado para estudar para o concurso, ele usava um monte. Óbvio, o que aconteceu? Esse paciente fez uma frequência cardíaca elevada, estava realmente, era verdade, ele estava com sintoma mesmo, porque a gente fez um holter dele, a frequência cardíaca desse cara era constantemente alta e já estava fazendo arritmia. Falei, cara, o seu tratamento é tirar esse remédio, que você não tem indicação. Se você dormir melhor e focar no seu estudo vai render muito mais. Então, o que acontecia? Ele usava tanto medicação, mais café e energético para ficar acordado até 3, 4 horas estudando amanhã. Aí, dava 4 horas da manhã, ele ia tomar remédio para dormir. Porque não conseguia, óbvio, dormir, o cérebro dele estava ligado. Às 6 horas da manhã, ele tinha que acordar para ir trabalhar. Eu falei, cara, você está desregulando todo o seu relógio biológico. É o ciclo circadiano, né? O ciclo circadiano, até da produção hormonal. Aí até a testosterona de novo entra nisso. Se o paciente não dormir, não repousar, não adianta. A testosterona dele não vai ser alta nunca. Entendi. Cris, muita gente acha que musculação faz mal para quem tem pressão alta. Isso é verdade? Não é verdade. E cada vez mais a musculação tem vindo com força maior. Eu brinco que o ideal é você fazer os dois. O cardio, o aeróbico, para te dar resistência, melhorar o seu VO2, ou seja, melhorar seu tempo de vida. Não, eu costumo falar que o ideal é você somar os dois. Mas a musculação é fundamental. É o carro-chefe, né? Por que eu falo muito da musculação hoje? Porque quando a gente envelhece, todo mundo vai ter uma redução, uma perda óssea, vai ter perda de massa muscular, sarcopenia e tal. Isso é o nosso envelhecimento. Então, para você não se tornar um velhinho dependente, você tem que entrar lá nos seus 40, 45 anos já com uma reserva, um depósito, uma dispensa. Uma poupança. Uma poupança de músculo, cara. Porque perder você vai, todo mundo vai. Então, se você entrar na velhice já com uma reserva muscular, que a musculação vai te dar o exercício isométrico, né, de força, você vai se tornar um velhinho dependente muito mais lá na frente, ou nem se tornar um velhinho dependente. Então, assim, aquele senhorzinho que você precisa alguém ajudar ele para levantar de uma cadeira, para virar ele numa cama. Porque a musculação, ela está relacionada com também melhora de qualidade de vida, menor dependência, menor incidência de doenças degenerativas cerebrais. Então, quanto mais massa muscular, a gente vê hoje menor demência no paciente senil. Então, assim, e a musculação não tem problema o paciente hipertenso fazer musculação. O que é importante? É o indivíduo tratar a hipertensão. Então, fui lá no cardiologista, detectei, doutor, eu estou hipertenso. Eu não gosto muito de cardio, mas eu adoro musculação. Posso fazer? Não só pode, como tem que fazer. Qual a diferença? Na musculação, igual eu falei, você aumenta as duas pressões, a mínima e a máxima. Então, é o paciente que você tem que cuidar mais. Só que 48 horas depois que o cara faz a musculação, a queda da pressão é até maior. Sabia disso? No indivíduo que faz musculação do que no indivíduo que faz aeróbico, por exemplo, um cardio lá. E aí, você tem que trabalhar. Quando você vai começar musculação do indivíduo que é hipertenso, a gente manda geralmente começar pelos membros superiores e depois, quando a pressão mais controlada, membros inferiores. E por que isso? E se o cara for muito hipertenso ainda, a gente ainda manda ele começar unilateral, membros superiores, e num segundo tempo, bilateral, membros superiores, e depois associar membros inferiores. Quando o indivíduo hipertenso faz musculação trabalhando os membros inferiores, a pressão tende a subir mais do que quando o cara trabalha membro superior. Por que, Cris? Explica aí, porque eu sempre falo para meus alunos, treinar a perna gasta muito mais energia do que membros superiores, queima mais calorias.
Por quê? Até a sua pressão vai subir mais quando você faz trabalho de membro inferior. Por quê? As artérias estão dentro do músculo. Então, você imagina ali um canozinho dentro de uma massa muscular. Você tem muito mais músculo, por exemplo, na coxa do que no braço. Então, você vai comprimir a artéria de membros inferiores com muito mais força do que vai comprimir uma artéria, por exemplo, de bíceps, por exemplo. Então, realmente o trabalho muscular é muito maior. O trabalho cardíaco também vai ser muito maior. Tá assim, os membros inferiores estão longe do coração. Então, ele tem que bater mais para irrigar essa região? Um dos principais é exatamente a compressão externa da massa muscular ser maior nos membros inferiores do que nos membros inferiores. Até porque eu acho que tem muito uma artéria que passa, assim, principal nos braços aqui, que seja comprimida igual é na coxa. Na coxa você vai ter mais... o calibre, claro, dos vasos dos membros inferiores é maior do que o calibre das artérias dos membros superiores. E outra coisa também, você tem que trabalhar muito panturrilha, por exemplo, segundo o coração. Por exemplo, paciente que tem síncope vasovagal, que é aquela paciente que fica muito tempo em pé, faz de conta, numa missa ou num show e desmaia. Já viu? Tem paciente assim? Sim. A gente manda, o principal tratamento disso é mandar esse paciente hiperidratar, andar com uma garrafinha de água e fazer o quê? Exercício de panturrilha. Porque se você tem uma panturrilha forte, bem musculosa, quando o indivíduo contrai a panturrilha, ele ejeta o sangue. Tem um melhor retorno venoso. Então, você às vezes fala assim, qual exercício? Falei, faz panturrilha o resto da sua vida. Você pode ter até o braço mais fraco, mas a panturrilha sua tem que ser perfeita. Contrai, as válvulas das veias empurram aquela coluna de sangue para cima, volta o retorno venoso, o coração ejeta sangue, passa para a carótida, vai para o cérebro, a pessoa fica ligada. Se ela não tem retorno venoso, você não tem irrigação cerebral. Sim. Então, hidratação e exercício de panturrilha. Aí, musculação. Galera, se ligaram agora, por que a panturrilha é o segundo coração do corpo? Então, a importância de treinar. Muita gente vai para academia, não faz nenhum exercício de panturrilha. Ah, mas minha panturrilha já é grossa. Não tem nada a ver. Tem nada a ver isso, né, Cris? Tem que ter força. Tem que ter força, exatamente. E qual que é o papel do exercício na arritmia? Uma coisa é pressão alta, outra coisa é arritmia, não é? Qual que é, assim, a importância mesmo da prevenção do exercício em quem tem arritmia? Tem alguns tipos na vigência do quadro arritmogênico, o paciente com arritmia cardíaca, durante essa fase, o exercício físico estaria proscrito. Aí é proibido, a gente tem que tratar a arritmia primeiro. E por que o exercício físico é tão importante para quem tem arritmia? Porque você aumenta o que a gente chama de tônus vagal, a vagotonia, ou seja, o coração desse indivíduo começa a bater mais devagar. Então, a frequência cardíaca dele se torna bem mais baixa. Então, vamos botar, eu tenho muito paciente triatleta, eu tenho vários. Você vai fazer o eletro desse cara, Schumacher, a frequência cardíaca média do cara é 50, 48, a média. Isso é ótimo, isso não é doença, tá? Agora, você faz um eletro de um paciente, um Holter, vamos botar a frequência média de um cara sedentário, a frequência basal do cara tá 38, 40, opa, aqui é doença. Entende como é que o estilo de vida muda? Então, a atividade física, ela faz você aumentar o seu tônus vagal. É como se ele desacelerasse o seu batimento, tornando o seu coração, digamos, mais adaptado, assim, mais descansado. Na verdade, é um coração mais forte. Ele não precisa bater uma frequência cardíaca 160, 170. Com 120 ele já entrega o resultado, ele se torna um coração mais performático. É um coração mais adaptado, com melhor condicionamento físico. A atividade física realmente abaixa a frequência cardíaca. Eu tinha um aluno meu que ele falava assim, cara, porque ele odiava fazer aeróbico, ele falava assim, para com essa bicicleta aí, seu coração tá batendo mais, o coração foi feito para bater X vezes na vida de uma pessoa, e não sei o que, você tá acelerando a sua morte. Eu falei, cara, mas o meu coração em repouso, ele bate muito menos que o seu, exato, que não faz nada. Então essa conta aí fica totalmente invertida. E tem até o HIIT. Exatamente, que é estimular o coração de forma forte, depois de descansa, né, e tal. E aí ele falava desse jeito, eu falei, cara, você tá muito equivocado. Muito equivocado. Mas tá bom. Existe algum treino contraindicado para pessoas cardíacas, Cris? Na fase da doença, a gente não manda fazer atividade física. Então, por exemplo, um paciente com miocardite. Esse paciente, às vezes tem paciente que fica
alguns meses sem fazer exercício físico, às vezes somente uma reabilitação, que a gente fala, por exemplo, uma caminhada leve, a gente estima até a frequência cardíaca que aquele paciente irá fazer, que nesse caso aqui é paciente, ele está doente, né? Tem algumas doenças, por exemplo, estenose da válvula aórtica. Enquanto você não operar essa válvula, esse paciente não pode fazer atividade física, porque ele pode ter uma morte súbita realmente, ou seja, está obstruída a válvula, você vai precisar passar um fluxo enorme ali com frequência alta para fazer, por exemplo, uma corrida ou uma musculação. Está obstruído, como é que o cara vai responder o estímulo? Ele vai ter uma morte súbita ou vai ter uma arritmia. Então, existem sim várias doenças que, enquanto não tratadas, você não pode mandar o indivíduo fazer atividade física. E esses caras, assim, que a gente raramente vê, mas tem acontecido com mais frequência, né? Jogador de futebol, tá lá no meio do campo, pá, bum, cai lá e esse cara é atleta, tem um acompanhamento, tá ali extremamente checado de tudo quanto é. O que acontece com essas mortes súbitas assim, Cris? Eu já peguei um atleta que tinha uma alteração, mostrei para ele a alteração, falei, olha, eu não vou te dar o atestado porque você tem essa alteração aqui. E o que ele falou? Não, eu não vou parar. Eu falei, olha, eu tenho que te explicar que você tem. Então, na consulta, eu falei, marquei uma outra consulta com ele. Eu falei, eu gostaria que viesse alguém da sua família para ouvir junto. Testemunha, de testemunha. Assina aqui, ó. Eu avisei. Eu avisei. É claro que a pessoa super saudável pode ter um evento cardíaco e morrer numa maratona. Óbvio que pode. Ninguém é Deus para falar você vai viver verdade, ou não. Quem falou, quem tira a vida é Deus, né? Não é? Mas assim, e aí eu chamei, veio com a mãe. E eu expliquei, olha, seu menino tem isso. Era inclusive uma miocardiopatia hipertrófica, ele não poderia fazer jogo competitivo. Ele poderia fazer atividade recreativa. É totalmente diferente. Porque é uma doença que você tem uma manifestação genética. Você nasce com um gene e com o passar do tempo, se você fizer muita atividade física, essa manifestação genética se torna fenotípica. Ou seja, ela vai se apresentar no coração e cada vez de uma forma pior. Então, mostrei para a mãe, para o menino, e ele simplesmente falou, eu vou no outro médico e vou pegar o atestado. E foi. E pegou. E pegou. Então, assim, infelizmente... Não morreu. Comigo, graças a Deus, não, o rapaz ainda tá bem. Mas é uma doença que uma hora vai ter, se ele for um jogador de futebol de alto rendimento. Até nos recreativos aí tem uns caras que dá a vida no jogo, né? Dá a vida no jogo. E aí... Tem, infelizmente tem, e tem aí o mercado, né? Tem um mercado que às vezes o dinheiro vai falar mais alto. É um jogador muito talentoso, então o cara vai falar, não, eu não vou parar, né? Isso infelizmente tem. Você acha que tem alguma relação, ou tem algum estudo, algo que apresente a relação dessas questões de mortes súbitas em pessoas comuns que a gente tem acompanhado? A pessoa tá caminhando, tá fazendo uma corrida ali, 40 e poucos anos e tal, com essa questão da vacinação de Covid, alguma coisa relacionada a esse tipo de coisa? Não, na verdade, por exemplo, a miocardite, que ficou muito famosa na época do Covid. A chance de você ter miocardite secundária ao uso da vacina é menor do que a própria doença causar a miocardite. Entende a diferença? Então, assim, não é a vacina a culpada pela miocardite. Tem gente que fala, da trombose, a vacina tal é pior e não Na sei verdade, a própria doença em si, ela era pró-coagulatória. Tá? Então, assim, não é a vacina o culpado. O que a gente vê também muito hoje de gente jovem falecendo, fala, foi a vacina. Não. Tem muita gente que fala isso, que é antivacina ainda. É anabolizante melhor. E ninguém está contando. É o paciente que durante a pandemia parou a vida, totalmente ficou sedentário, ganhou 8, 10 quilos. Sim. Começou a ficar estressado, ansioso, ficou preso em casa, começou a usar um monte de medicação, que é arritmogênica, predispõe a arritmia. Ganhou peso, piorou o colesterol. Então, assim, tem múltiplos fatores, múltiplas causas, mas o cara culpa a vacina. E às vezes ele não olha para ele mesmo. Fala, pô, eu mudei minha vida inteira, ganhei 8 quilos, estou sedentário, comecei a fumar porque eu estou ansioso, com medo da doença, e não é a vacina. Sim, muita gente fica nessa tecla aí, né? Vamos dar uma pausa aqui. O pessoal que tá no Instagram, comente eu quero Café Três Corações para estar concorrendo aqui a um kit lá do Café Três Corações. Se inscreva no canal do Informa Cash. O link do YouTube está aí na bio do meu Instagram. A gente vai fazer um café. Que você aceita o café do Três Corações? Adoro. Enquanto eu faço o café, eu vou perguntar para você 5 perguntinhas rápidas, tá? Aí você vai me respondendo enquanto eu faço o café. Vamos lá. Cris, quem que é um ídolo para você hoje? Fala pro pessoal aí.
Cara, não vale Jesus Cristo, porque é acima de todos, mas para mim seria. Mas na área esportiva, eu acho que é o Tadej Pogačar. Para mim, o ciclista esloveno ali, eu acho aquele menino fora da curva. Uma máquina, né? É uma máquina, o cara que tem um VO2 assim, estratosférico. Quanto será que é o VO2 dele? Cara, é acima de 80. É algo bizarro. É bem acima, eu já li sobre isso. E é um cara que é simples. É curto ou longo? Pode ser curto. É um cara simples, humilde. Você vê que o cara não é estrelinha e é o melhor ciclista do mundo. Então, acho que o cara é referência. Eu sou fã dele, eu sigo ele, eu torço pra ele. Eu sou fãzaça dele. E uma música, Cris? Uma música assim, um artista, uma banda, algo assim que Cara, seu favorito? Eu gosto muito da letra da música do Almir Sater, aquela... Sigo devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso. Eu acho que a letra daquela música, acho que é Tocando em Frente, se não me engano o nome da música. Eu acho a letra da música é uma poesia cantada. Eu acho muito bonita. E uma leitura, Cris, de cabeceira? Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia. Todo dia. Todo dia. Adoro salmos e provérbios. Eu sempre abro um que eu acho que foi escrito pra mim, sabe assim? Toca na... Eu leio todo dia no meu café da manhã e na hora de dormir. Legal. E um filme, tem algum filme assim que você curte muito, que você já assistiu várias vezes, que você indica para seus amigos? Cara, eu não gosto de assistir o mesmo filme não, mas eu acho um que eu acho bem bonito, A Vida é Bela, aquele que fala da época da guerra, que o menininho vai com o pai, tem o nazismo e tal, e o pai finge que eles estão num jogo, para que o menininho não sofra tanto os terrores da guerra, né, na época do... Acho aquele filme muito bonito. Legal. Muito bonito. E para finalizar aqui, as perguntas rápidas, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa na história da Cristina Gama? Cara, eu acho que a gente começa a ter mais sabedoria mais velho, né, Schumacher? Assim, é claro que algumas coisas que eu falo assim, talvez eu não teria sido tão impulsiva em algumas coisas, mas na grande maioria, graças a Deus, não. Eu acho que eu fiz o que na época eu achava que era o certo. E talvez hoje, mais velho, eu penso assim, poxa, tivesse feito tal caminho, teria sido melhor. Mas na época era o conhecimento que eu tinha. Então, assim, acho que só com a maturidade eu consigo também enxergar isso hoje. Acredito que não. Acho que eu sou bem feliz com as escolhas que eu tive. Que bom. Parabéns. E voltando aqui à pauta principal, a Clínica Ictus sempre apoia eventos esportivos, desde sempre, né? Como ciclismo, né? Provas de ultramacho e outras provas aí de corrida de rua, etc. Por que essa ligação tão forte assim com o esporte, Cris? Eu sempre gostei de esporte. Sempre fui de participar de prova desde a minha época. Eu sou mineira, né? Nasci no interior de Minas. Eu fui campeã de tênis na minha cidade, joguei tênis muito tempo. Meu apelido era Sabatini, não sei se você lembra, tinha Gabriela Sabatini, uma tenista argentina. Sim. Joguei tênis muito tempo. Pedalar, eu sempre pedalei, desde pequenininha. A minha bicicleta tinha uma calóizinha vermelhinha que meu avô me deu. BMX? Não, BMX meu pai não deixou ter, que ele falava que era bicicleta de menino, e eu era doida pra ter uma BMX, sabe? Aí eu tirei a cestinha da minha bicicleta. Virou uma croizinha. E aí eu amarrava a minha boneca com um aramezinho no guidão da minha bicicleta. Então eu andava com a minha calorzinha. Parecendo aquelas bicicletas de Mad Max, né? E tinha a minha bonequinha, cara, ia pendurada. Do filme Mad Max, que os caras amarravam a boneca. A minha boneca, então ela andava comigo, eu brincava de casinha e boneca e passeava com a minha bicicleta. Então, assim, a gente botava eu morava perto da exposição agropecuária da minha cidade, então a gente botava um monte de tijolo, assim, e colocava uma tábua pra saltar, né? Fazer rampa. E os meninos tinham BMX. Nossa, eu achava linda BMX, aquela placa, assim, na frente. Eu era apaixonada com aquela bicicleta, mas eu nunca pude ter uma BMX. Aí eu ia com a minha calóizinha mesmo. E a gente pulava, saltava, e eles ficavam uma fera. Como é que uma menina pulava mais alto que eles assim, ali, né? Então, assim, eu sempre gostei de esporte. E aí, quando eu fui fazer cardiologia, a gente vai estudando os benefícios, né, do esporte para o coração. Então, eu botei esse gancho junto da clínica. Eu falei, cara, eu tenho que fazer as pessoas fazerem atividade física. E eu fico muito feliz quando o paciente sedentário me manda, posta no Instagram e me marca, às vezes manda no meu privado, doutora Cristina, olha aqui, eu consegui fazer tantos quilômetros já sem parar. Eu tenho paciente que mandou uma foto, cara, o pezinho dele na balança, para mim.
Achei sensacional. Aí ele botou um ursinho assim e falou, doutora Cristina, eu te amo. Ele perdeu, acho que 8 ou 12 quilos com atividade física. Aí eu mandei pra ele, volta que tem um outro manto vinho agora, sem ser GG, o G, né? Porque o cara reduziu, veio buscar o próximo. Então, assim, o esporte sempre fez parte da minha vida, porque eu realmente gosto. Porque é diferente de você propagar, né, Chumaira, algo que você não ama, é forçado. Fingir, eu tô em tudo que é prova. Tem um monte de troféu do Ultramacho, é uma prova que eu acho bem bacana. Então, tem o pessoal da corrida, tem o pessoal da bike. Eu fiz uma prova, né, quando voltou da pandemia, que tinha remo, corrida e bike, né? Multiesportiva. Foi logo depois que acabou a pandemia. E eu lembro que eu tava correndo, começava com a corrida, aí a gente remava e depois finalizava com a bike. E eu não sou boa em corrida. Eu adoro pedalar, mas corrida não é meu forte. E no que eu tava correndo, veio uma senhorinha, cara, atrás de mim. E aí ela me viu, gritou, doutora Cristina, eu tô aqui por sua causa. Ela devia ter uns 60 e poucos anos. Eu falei, mas é de dupla. Cadê a dupla da senhora? Aí ela mostrou lá atrás, lá, tá vendo aquele gordinho lá? Meu marido. Então ela levou o marido. E assim, ele lá atrás, né? Eu falei, mas a senhora tem que cruzar a linha de chegada junto. Ah, não. Eu vou deixar ele lá pra trás, doutor. Na hora que eu chegar lá, eu espero ele. Então, assim, é muito legal que durante as provas eu encontro paciente meu e grita, doutora Cristina, eu tô aqui! Bora que seu coração aguenta, né? Que a gente brinca com os pacientes. Então, assim, o esporte acho que faz parte, a gente estimula. A primeira prova de ciclismo de estrada de Mato Grosso, a gente patrocinou, levamos carro para abertura do evento, colocamos bandeirinha para enfeitar. 3h30 da manhã, Chumaira, eu tava trepada no poste, amarrando bandeira. Então, às vezes a pessoa não sabe assim, chegou lá, 3 horas da manhã eu tava lá acordada. Foi tensa, cara. E assim, e a gente vai fazendo porque eu acredito realmente. E você, como educador físico, sabe isso melhor do que eu. O quanto que muda, né? A vida. O que você acha que transforma, assim, vidas e reduz risco cardíaco, o esporte? Cara, ele reduz e muito. Eu acho que já... Primeiro começa a parte emocional da pessoa. A pessoa que faz atividade física fica mais equilibrada, mais sensata, menos ansiosa, menos depressiva, mais feliz. E aí isso vai puxando as outras coisas. Depois, se ela começar, entre aspas, ficar viciada em querer fazer sempre e ver o benefício que aquilo trouxe, é pro resto da vida, né? Show. E o que você enxerga, assim, Cris, com o futuro da cardiologia? Inteligência artificial, novos exames, medicina preventiva? A inteligência artificial veio para ficar. Eu acho que a gente tem que saber usá-la. Nós estamos na transição, né? A geração mais nova, a gente, tem os mais velhos que não se adaptarão a isso. Tem muito equipamento que já usa inteligência artificial, por exemplo, na Ictus a gente tem o Echo de Strain, por exemplo, que, igual eu te falei, mede a deformação da fibra miocárdica, é algo extremamente evoluído, né? Mas você saber usar, porque não adianta, por exemplo, você digita lá sintomas da doença tal na inteligência artificial. Se o médico não tiver estudo também, tem outras doenças que dão aquele sintoma. Então eu acho que não basta você só basear na inteligência artificial, eu acho que o estudo, que eu acho que é uma falha dos novos médicos, dessa geração que não estuda igual eu acho que os médicos de antigamente estudavam. Isso eu realmente acho que só acreditando, confiando na inteligência artificial, vão ter erros, porque nada substitui o toque, a fala, o olhar humano ali. Isso eu acho que a medicina, isso ninguém tira dela. Agora, tem algumas subespecialidades na medicina que vão realmente, acredito que com o tempo até desaparecer. Né? Por exemplo, um exame de imagem, um raio-x de tórax, uma tomografia, alguns exames ressonância, que a máquina pode fazer a leitura da imagem e por algoritmo chegar numa 2, 3 hipóteses diagnósticas. Você acha que essa tecnologia está mudando como vocês diagnosticam assim, o paciente? Acredito que vai mudar, sim. Vai, né? Em algumas áreas mais do que outras. Ainda não, mas vai. Vai. Tem muito equipamento hoje também, inteligência artificial, por exemplo, dos dispositivos que a gente veste, por exemplo, wearables, que a gente fala, então, relógio. Eu tenho um paciente que é ciclista, que me ligou, estava em Brasília, ele tem meu WhatsApp, porque eu era do mesmo grupo de ciclismo, um dos grupos de WhatsApp. Ele me mandou, doutora Cristina, eu estou aqui em Brasília, olha meu relógio. Ele me mandou, o Apple Watch dele pegou um ritmo, eu conheço esse paciente, eu sei que ele não tem arritmia. Ele mandou a foto. Doutor, eu não tô bem. Aí eu liguei pra ele, cara. Falei, pegou o coração de alguém. Ele falou, olha, faz isso, isso e isso. Na hora que você chegar no pronto atendimento de onde você tá, se for uma cidade, em Brasília mesmo você tá, ou é algum lugar pertinho, com menor recurso, pede o colega médico pra me ligar, que se ele não for cardiologista, eu vou orientar o que fazer com você até você ir pra uma UTI.
E aí ele me ligou e tal, tava com a esposa, e preocupadíssimo, claro, era uma arritmia mesmo. E o relógio salvou o cara. Então, isso é inteligência. É tecnologia a favor do ser humano. Então, assim, esse menino foi salvo pelo reloginho dele mesmo. Então, eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, mas não irá substituir o médico. Isso eu acho que não. Entendi. E quais, assim, os avanços que mais te empolga, assim, com essa questão de tecnologia? Cara, eu sou apaixonado por esses dispositivos. Eu acho muito legal. O que eu acho que a pessoa não pode ficar, acho, Maria, é meio bitolada naquilo. Preso com números. Preso com número. Então, vamos botar. Você, treinador, eu chego lá e falo para você, doutora, minha frequência aqui, mas tá ficando 170 direto no treino. E do meu colega aqui fica 150. Por quê? Falei, são pessoas diferentes, hidratação diferente, corpo diferente. Igual a digital do dedo, né? Cada um tem a sua. E outra coisa, o volume de treino é diferente. Como é que você quer ter um condicionamento físico bom se o cara treina 3 vezes mais que você, o cara dorme melhor, o cara não é baladeiro? Então, assim, eu acho que tem muito dispositivo legal que vem para ficar. Você vê, colocar no ouvido, relógio que mede frequência cardíaca, oxigenação, pressão arterial tá vindo aí também, substitutivos do aparelho tradicional. Então, assim, eu acho que tem muita coisa legal vindo. Eu sou fã mesmo. Legal. O que você acha que a cardiologia precisa evoluir mais? Eu acho dispositivos que são menos chatos do paciente carregar. Por exemplo, quando você fala pro paciente que vai botar uma... Né? Nossa, ele xinga demais. Ele fica assim, não, Toroxina, não. Ele fica a noite inteira te apertando o braço. Aí eu brinco assim, cara... Ninguém dorme, né? Aí eu falo assim, mas é uma noite só, é uma noite só. Eu brinco assim, é uma noite que pode salvar a sua vida, né? Pelo menos pra convencer o cara a colocar, porque é um exame importante. Sim. Eu acho que se for nessa pegada aí, vai melhorar bem. Massa. Pra gente encerrar aqui com a Cris... Vou fazer umas perguntas assim também, mais rápidas. Qual hábito simples aumenta anos de vida? Musculação. Tá aí, ó. Finalizar. Toma! É a médica que tá falando. Muito eu falo, a nega, entra aqui e sai ali. Eu falo dentro de casa, falo pra minha namorada, meus pais, gente, vocês têm que fazer musculação, é de mamana caducando. Sei que precisa ir lá no consultório da Cristina, ouvir dela, aí sai de lá. Eu vou entrar na musculação. Tem que fazer. Cara, não tá de pegar. O pior inimigo silencioso do coração. Nossa, tem tantos aí. Pior. Sei lá, o sorvete industrializado. Sedentarismo. Sedentarismo. Outra lapada. E eu não tô falando isso porque eu tô no seu podcast, não. Eu realmente acho que é isso, verdade. acredito nisso. É o que mesmo. Eu sempre falei também, mas isso é literatura. Parece que o educador físico não tem a mesma importância da fala do médico, então toma aí. Juntou um educador físico com o médico aqui. Siga aí. Um exame que ninguém deveria deixar de fazer. Um eletrocardiograma, exame básico, barato e que pode dar muita pista pra gente. Sua maior missão como cardiologista? Uma bonita pergunta, hein? Eu acho que é servir ao próximo. Eu acho que aí entra algo além de ser só cardiologista, ser médico. Eu acho que é um juramento mesmo, sabe, Schumacher? Eu acho que é o servir. Então, eu que trabalhei e trabalho ainda com paciente do SUS, é ali que você vê a sua função, a sua missão como médico. Então, assim, disparado, eu acho que é servir o próximo, aquele que às vezes não poderia te pagar uma consulta, um cara com um currículo, né, mais diferenciado, ele talvez não teria chance de ir a um especialista, coitadinho. Então, eu acho que é servir. A minha missão como médico, eu acho que seria essa. Muito bem. Parabéns. Continue assim. Que Deus te abençoe e te proteja nessa missão. E uma mensagem final para quem quer viver mais e melhor. Pode falar aqui nessa câmera aqui, ó. Que é a sua câmera. Eu vou falar com... Primeiro agradecer o convite, tá, Schumacher? Obrigada. Sou sua fã aí do seu trabalho. Faz eu que agradeço. Trabalho técnico bem feito. Eu acho que vou finalizar com a frase da Ictus, né? Bora que seu coração aguenta. Show de bola. Seria isso. Cris, eu quero te agradecer pela sua presença, pelo conhecimento, pela leveza que você trouxe aqui hoje para a galera, entender um pouco, né, do seu trabalho, da importância dos exames preventivos. O pessoal do episódio provavelmente teve alguma dúvida sanada e algumas questões que achavam que não é, porque tem muita gente que pensa uma coisa e na verdade é outra, né? Principalmente em relação à saúde. E o InformaCast está aqui para isso, para trazer pessoas como você
né, de altíssimo gabarito aí para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento, e eu desejo que você continue com esse sucesso, com essa servidão que você carrega consigo, e que a Clínica Ictus expanda mais e que você tenha uma ótima gestão como presidente da Sociedade Brasileira Amém. de Cardiologia nesses próximos 2 anos, e que esse reconhecimento fique aí como um legado, né, para as outras gerações e para outros médicos que estão aí se formando e que vão saber um dia quem foi a Cristina Gama. Deixa um outro recado aí para o pessoal que está estudando, o pessoal que está pretendendo ser cardiologista. Qual um conselho, alguma coisa que você queria passar para esses novos médicos que vêm aí? Eu tenho vários alunos na universidade que acompanham os exames lá no hospital universitário comigo, e eu falo muito para eles assim: por mais que seja mais longo, mais difícil o caminho de você fazer uma residência médica, né, uma especialização bem feita, é o certo. Então não começa a querer ficar postando videozinho na internet, vender soroterapia, vender hormônio, vender protocolos que não tem nenhum respaldo científico para ganhar dinheiro. Isso é errado, é feio, é antiético. Então, assim, o médico que ama o que faz, ele tem que estudar. Já começa por aí. Então, assim, acabou o seu 6º ano, estuda para passar numa prova de residência, reconhecida pelo MEC, Ministério de Educação e Cultura, ou seja, residência séria. Faz lá 2 anos de residência, depois mais 2 anos do que for necessário. Ou seja, estude bastante, porque esse estudo, conhecimento, é a moeda mais valiosa do mundo. Essa ninguém vai te tirar. E algumas modinhas são passageiras. Então, essas aí vão embora. Então, para o médico recém-formado, eu falo isso. Não entra nessa de medicina integrativa. Não existe essa especialidade, tá? Em outras palavras, é picaretagem. É integrativa, sim, vai estar considerando o paciente como um todo. A medicina raiz também considera um paciente como um todo. Sempre foi, né? Sempre foi. Você não é só coração. Coração, cérebro, rim, pulmão, é tudo. Então, é estudar, é fazer uma residência bem feita, porque o conhecimento é a moeda mais valiosa. E um médico tem, sim, a obrigação de estar atualizado e ser estudioso. Show de bola. É isso aí, galera. Pessoal que ficou com a gente no Instagram até agora, muito obrigado. Dá tempo de você comentar aí: eu quero Café Três Corações, para estar concorrendo aqui a uns produtos lá do Café Três Corações. Se inscreva no canal do InformaCast. O link do YouTube está aí na bio do meu Instagram. Deixa seu like, compartilhe os nossos episódios. E eu finalizo aqui agradecendo mais uma vez, Cris, por você ter vindo aqui, disponibilizado desse sábado de manhã, né, o seu tempo aí. Poderia estar em casa, com família ali e tal, mas veio aqui compartilhar com a gente um pouco aqui da sua história e dos seus conhecimentos. Muito obrigado a todos e espero vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.